Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, malta. Este vídeo vai ser muito divertido. Porquê? Porque eu quero ouvir a vossa opinião e vocês vão ter de ouvir a minha e isto vai ser aqui alguma polémica. Os novos jogadores do OSM já estão atualizados, já têm a pontuação final, portanto, quero saber a vossa opinião, se acham justo ou injusto as notas dos jogadores que quiserem comentar. Malta, eu aviso já, vou fazer um spoiler, eu vou falar muito do Pep. Para mim é irritante alguns jogadores serem tratados com tanto respeito e outros com tanto desrespeito. Estamos a falar do internacional português. Maltinha, vamos começar. Em primeiro lugar, é muito importante vocês perceberem como chegar à visualização das ligas, e vocês basta acederem à versão do computador clicando, escrevendo no Google OSM, e vão ter OSM a versão do computador, e vocês vão à aba da comunidade, ligas, e estão aqui todas as ligas do mundo para vocês poderem ver livremente e à vontade cada uma delas. Malta, a primeira liga que vamos começar a abordar é um bónus para vocês, para quem procura jogadores jovens, é a Liga da Áustria. Temos o Red Bull Salzburg, uma equipa que é fortíssima, e para quem quiser entrar numa liga onde seja facilmente campeão, esta é a liga. Escolha o Salzburg e ganhem os títulos que vocês quiserem. O Salzburg é uma equipa muito superior às outras, mas depois o verdadeiro ganho está lá dentro. Eles são a equipa, ou uma das equipas mais jovens do mundo, mas juntam a essa juventude muita qualidade, e tem aqui vários jogadores que podem ser muito interessantes para vocês irem buscar no olheiro. Portanto, reparem, por exemplo, neste avançado de 22 anos de 76, mas todos estes avançados são muito jovens, eles têm quase todo o plantel sub-23. É muito raro ver aqui um jogador do Red Bull Salzburg com mais de 23 anos. Vejam a quantidade de médios de qualidade que eles têm, vejam a quantidade de defesas que eles têm, e vejam os guarda-redes também jovens. Ora bem, olhando para o Sesco, é um jogador que eu conheço mais ou menos bem, tem 19 anos, foi vendido agora por 40 milhões, já não me recordo a quem, mas o Sesco tem muito potencial, acho que ele merecia se calhar mais alguns pontinhos em relação aos outros, mas temos aqui uma equipa formidável. Ora bem, a segunda equipa que vamos ver, e finalmente eu posso dar esta notícia, a Liga Alemã está oficial, temos os logos da Liga Alemã certinhos, temos o nome dos jogadores reais, isto é a primeira vez que acontece no ASM desde há para aí uns 10 anos. Isto é muito interessante ver isto. A equipa mais forte é, como é óbvio, o Bayern Munique. A equipa do Bayern Munique, malta, tem o Sadio Mané, ex-Liverpool, com 89. É uma boa nota, eu acho justo. Eles têm um bom ataque com 87, 86, 88. Bons jogadores. Aqui mostraram muito respeito ao Müller. Acho bem, é um jogador de 32 anos. E é uma excelente nota. O problema aqui é que tem demasiados avançados bons jogadores, o que obriga a quem pega nesta equipa a ter de vender. Malta, eu vou ser muito resumido nas abordagens de cada uma das equipas, porque senão o vídeo vai ter 4 horas, portanto não é essa a intenção. Ora bem, no meio campo tem o Kimmich, é o melhor médio, mas aqui tem um médio de 19 anos poderosíssimo, alemão. E agora já dá para fazer bónus de nacionalidade alemã, que é ter no 11 inicial 6 jogadores da mesma nacionalidade, ativa o bónus de nacionalidade, a vossa equipa joga melhor. E o Musiala é um jogador indispensável para quem faz nacionalidade alemã. 19 aninhos, 81 de overall, e é muito bom jogador. O Gravenberch também é muito bom, tem 78 de média com apenas 20 aninhos. E depois tem outro alemão de nota 70, mas com 16 anos. É uma nota soberba para um jogador desta idade, soberba. No meio campo tem o Alphonso Davies, um dos melhores defesas esquerdos do jogo, tendo em conta que tem 21 anos. O De Ligt levou um downgrade, portanto piorou um bocadinho o De Ligt, e eu acho bem, porque este jogador fez uma má época, tem feito algumas más épocas, e agora foi para o Bayern Munique e a nota é de 84, o que ainda continua a ser um jogador indispensável entre os holandeses. É muito bom central, 23 anos, nota 84. O Pamecano também é muito bom, com nota 80, francês. Tem este Mazraoui com 40 de ataque, defesa direito, apenas com 24 anos, também é bom. Portanto, o Bayern Munique também tem muitos jogadores jovens com potencial. Aqui na Liga Alemã vou apenas mais aqui à equipa do Borussia Dortmund passar muito rapidamente. Tem aqui o ADM, um grandíssimo extremo direito com 20 anos apenas, nota 78, que monstro. Tem também um inglês bom, 18 aninhos, e um alemão poderosíssimo. Moukoko é um jogador indispensável para quem faz
nacionalidade alemã. Ele tem 17 anos, tem nota 73 e evolui a uma velocidade estonteante. Estonteante. Este jogador é muito bom, malta, muito bom mesmo. E no próximo modo de carreira eu vou fazer nacionalidade alemã, provavelmente, para ir buscar estes meninos. Ora bem, malta, temos também o Bellingham no Borussia Dortmund, talvez o melhor médio centro do mundo na relação idade-qualidade. Ele tem nota média de 83, com apenas 19 anos. É um monstro, é um monstro. E a ex-equipa dele, uma equipa inglesa, construiu uma estátua no estádio dele a um rapaz que saiu de lá muito novo. E isso mostra também o respeito que eles tinham pelo Bellingham, que é um jogador de classe mundial. Eles têm também aqui o Reina, um médio ofensivo centro de 19 anos, muito bom, e eu nestas equipas estou a concordar com as notas, estão muito bem avaliados. Rafael Guerreiro é dado como o defesa mais valioso, com nota de 81, um defesa esquerdo com 48 de ataque. É um jogador que se pode adaptar a médio, não no OSM. No OSM deixem-no estar a defesa esquerdo, na vida real é também médio, daí a nota ofensiva ser muito alta. Maltinha, olhando também para a defesa, eles têm jovens muito bons. Este defesa central é poderosíssimo, tem um espanhol também bom a defesa direito, e na baliza tem um jogador de 80 suíço de 24 anos também muito interessante. Vou só passar rápido pelo Leipzig, só porque o Leipzig também tem 2 ou 3 bons jogadores jovens. Aqui um extremo direito espanhol, o Olmo, espanhol de 24 anos também muito interessante, e o Gvardiol, um defesa central que na vida real também é defesa esquerdo, com 20 anos, é muito bom jogador, e está aqui avaliado com 78, muito sólido. Maltinha, já está despachada a Liga Alemã, vamos para a próxima. Vamos homenagear os nossos subscritores brasileiros e vamos ver as duas melhores equipas do Brasil. Um abraço aí para todos, um salve para o Brasil, para a malta do Brasil que nos está a ver. Flamengo é a equipa mais valiosa? Não, é o Palmeiras, malta. O Palmeiras é a equipa mais valiosa, são as duas do objetivo 1. O Palmeiras do nosso Abel é a equipa mais valiosa. O português Abel está a fazer lá um excelente trabalho, foi bicampeão da Libertadores, e tem aqui alguns rapazes muito bons jogadores. Dudu é o melhor avançado, tem aqui alguns jogadores jovens com muito potencial. Este jogador de 16 anos é o que eu mais destaco, porque é indispensável num plantel de brasileiros. Hendrick, estupendo, estupendo. No meio campo tem um jogador muito bom, o Danilo, médio defensivo. Este também é razoável, o Gabriel Menino. E olhando aqui para a linha defensiva, tem alguns jogadores de 20 anos, bons jogadores. Portanto, malta, deixem a vossa opinião. Eu não conheço esta equipa tão bem como o povo brasileiro, portanto não consigo estar a dizer se as notas são justas ou injustas, porque não acompanho a equipa. Ok, malta? Portanto, deixo ao vosso critério a vossa opinião. Olhando para a equipa do Flamengo, é a equipa anterior do Jorge Jesus. Esta eu conheço bem por ver os jogos. Temos o Gabriel Barbosa com nota 80, o Everton, Cebola com nota 78. Tendo em conta o que o Everton fez em Portugal, acho exagerado. O Everton está a ser comparado aos melhores jogadores do Benfica, e eu já vi o plantel do Benfica, e o Everton foi claramente o pior jogador da época do Benfica do ano passado. Simplesmente era titular por acordos empresariais e não pela qualidade em campo. O Everton foi um dos grandes responsáveis para a queda do Benfica na época passada. O Everton Cebola fez uma época terrível, era um jogador que não desequilibrava, não era rápido, não defendia bem, e no seu geral não fazia a diferença. Este ano, por exemplo, o Benfica tem o Neres e tem o Rafa, e partem aquilo tudo, não é? São jogadores completamente diferentes do Everton em termos de desequilíbrio. É verdade que ele tem algum potencial e pode ser que no Brasil volte a explodir, mas o Everton foi um jogador que me desiludiu muito a época passada. Arrascaeta é o médio ofensivo de 79, Arturo Vidal com nota 80, aqui a respeitar muito bem um jogador de 35 anos, a atribuir uma nota de 80. É uma grande nota para um jogador desta idade, e torna-se assim um médio mais poderoso do Flamengo, um jogador que nem sempre é titular, pode ser discutível esta opinião. Quanto à defesa, é uma defesa mais fraca, de 73, tem aqui o Pablo com 77, mas foram muito duros com o David Luiz. Portanto, enquanto aqui houve respeito pelo Vidal, aqui houve claramente um desrespeito tremendo pelo David Luiz. É verdade que ele já não é internacional brasileiro, como o Pep é, mas é um jogador com nome, e para um jogador destes acho que no mínimo merecia melhor nota, tal como o Filipe Luís, que é atribuída a nota de 65. Duríssimo, não é? Estão a dar uma nota de jogador de terceira divisão, segunda divisão ao Filipe Luís. Olhando para a Liga do Brasil, é diferente da portuguesa, porque tem as principais equipas são mais fracas, um bocadinho mais fracas, mas o resto da liga é equilibrado,
e muito mais equilibrado que a Liga Portuguesa. O pior plantel é de 44 milhões, enquanto que o pior plantel da Liga Portuguesa deve ser de 30 e tal milhões. E é agora que vamos a isso, à Liga Portuguesa. Maltinha, a Liga Portuguesa é avaliada como o Benfica sendo a equipa mais valiosa. Não se deve à qualidade dos jogadores. O Benfica não é a melhor equipa, mas é a mais valiosa porque tem mais jogadores. A melhor equipa é o Porto, já vos vou mostrar. Aqui, como eu disse, as equipas portuguesas mais fracas, piores do que as mais fracas do Brasil, as mais fortes, melhores. A Liga Portuguesa claramente tem 4 equipas fortes e tem outras medianas, ok? Medianas para menos. Olhando para o Benfica, em primeiro lugar é o objetivo 1, reparem nesta curiosidade, Benfica como objetivo 1 e o Porto também, mas o Sporting é o objetivo 3, portanto não colocar o Sporting como objetivo 1. É durinho para os adeptos do Sporting, mas foi a avaliação do OSM. Olhando para a equipa do Benfica, o melhor avançado é o Rafa. Para mim é injusto, acho que o Rafa merecia claramente uma nota semelhante à dos melhores da Liga, e acho que merecia um 83, um 84, uma nota muito mais sólida para um jogador que é um craque. O Rafa é um craque e é dado, já tem saído algumas notícias internacionais que o comprovam. O Rafa é muito bom a desequilibrar, malta. Tem sido assustador esta época que ele tem feito. O Neres também é muito bom. Cá está o Neres equilibrado com o Everton Cebola, enquanto que a gente vê em campo que são jogadores completamente diferentes em termos individuais. São jogadores completamente diferentes. O Neres é um jogador muito superior ao Everton atualmente. Drexler é um jogador que é difícil para mim avaliar porque teve uma época lesionado, está a voltar e tem uma nota de 79 por respeito àquilo que ele era. Portanto, daí eu não posso contrariar, mas posso contrariar sim a nota do Gonçalo Ramos. É um jogador de 21 anos, nota 74 Gonçalo Ramos, e é um titular indiscutível como ponta de lança. Malta, e podemos ver, por exemplo, que o Gonçalo Ramos tem uma nota semelhante à do Henrique Araújo. Estamos a falar de um titular indiscutível que está a jogar muito e é um jogador que é suplente utilizado. Acredito que tenha muito potencial, mas para já tem que avaliar melhor o Gonçalo Ramos. Pelo menos um 78, 79, no mínimo, para o Gonçalo Ramos merecia, não é? Até porque a nota do Taremi são 10 pontos a mais que este jogador. Eu já vou passar lá e o ponto de comparação não pode ser assim, não é? Não pode ser assim. Não podem dar 74 ao Gonçalo Ramos e ao Taremi parece ele uma estrela, não é? Bem, malta, uma coisa também que está aqui mal é o Rafa à ponta de lança, não é? O Rafa pode ser, por exemplo, um médio direito, um médio esquerdo. O Benfica não tem médios direitos nem médios esquerdos, e colocar o Rafa à ponta de lança impossibilitando o Gonçalo Ramos de jogar, porque o Rafa é melhor. Obviamente, com o decorrer da Liga há transferências e tudo mais, e o Gonçalo Ramos tem 21 anos, vai evoluir muito mais do que o Rafa, mas no início é o Rafa o titular, e isso não me parece correto, porque o Rafa devia ser colocado a extremo esquerdo, a médio esquerdo, ao extremo direito, ao médio direito, ou até a médio ofensivo, eventualmente. Bem, porque ele, ponta de lança não é, pode ser um segundo avançado, às vezes joga nas alas, portanto é uma posição duvidosa colocar a Rafa a ponta de lança, não me parece, é estranho. É estranho também o melhor médio do Benfica ser um jogador que eu não conheço, o Auschwitz. Portanto, uma contratação deste ano é-lhe dada uma nota de 78. Pode ser verdade, eu não conheço bem o jogador, portanto não consigo avaliar com exatidão, mas acho muito mal os jogadores como o Florentino ter uma nota de 73. Portanto, o Florentino é pior do que o Paulo Bernardo, ok? É pior do que o Paulo Bernardo. E eu não estou a descredibilizar o Paulo Bernardo, mas o Florentino é titular indiscutível neste Benfica. É um jogador que já foi muito elogiado internacionalmente, foi titular no Benfica campeão de há 3 anos e é um jogador com apenas 73 de nota. Assustador, esta nota não é justa para o Chiquinho, merecia estar no mínimo no patamar do Auschwitz, de 78, 70 e tais, e estranho no meio campo, por exemplo, o João Mário não ter uma nota de 80. Podia perfeitamente termos algum jogador com nota de 80 aqui neste Benfica, não acontece. O melhor médio do Benfica é o Grimaldo, com nota de 80, o Otamendi está reduzido, uma nota de 79, portanto inferior à do Grimaldo, é duvidoso. O Lucas Veríssimo é um excelente jogador, mas tem estado ilusionado, portanto esta nota é exagerada, e temos aqui o titular indiscutível, outra vez com uma nota péssima, uma nota de 73, o que mostra claramente uma falta de conhecimento da Liga Portuguesa. Às vezes podia-se pedir alguma opinião, mas pronto, também é complicado, não é? Mas pronto, o Morato não é um jogador de 73, é um jogador de 80, claramente, é um central muitíssimo bom e que já tem muitíssimo mercado internacionalmente, já mostrou ser um jogador de grande classe e de certeza que vai sair para grandes voos
não tarda muito. O Morata é muito bom jogador, malta. É mesmo muito bom jogador. Tirou a titularidade ao Vertonghen, atenção a isso. E depois temos aqui a piada do dia, não é? O Elton Leite com 78, portanto estamos a pôr o Elton Leite, um guarda-redes banal. Superior ao Morato, superior portanto, quase à equipa toda, não é? Portanto, ao nível quase do Otamendi, ao nível dos nossos melhores médios, portanto o Elton Leite é melhor do que todos os médios, não é, da equipa. O Elton Leite é melhor do que o Gonçalo Ramos, é melhor do que é ao nível do Drexler, do Neres. Bem, enfim, é ridículo esta nota do Elton Leite. E também é ridículo considerar o Vlaco Dimos o melhor jogador do plantel do Benfica. É verdade, malta, o Benfica foi tabelado por baixo, nenhum jogador passou os 80, mas depois temos aqui o Vlaco Dimos como o melhor jogador do Benfica. Portanto, se nós perguntarmos a 1 milhão de benfiquistas que é o melhor jogador do Benfica, se houver 100 ou 10 que digam que o Vlaco Dimos é o melhor jogador do Benfica, já acho muito, porque não vai acontecer, como é óbvio. Portanto, esta avaliação não está correta. Maltinha, vamos passar para a melhor equipa da Liga Portuguesa, segundo o OSM, e temos aqui uma estrela mundial, Taremi, 30 anos, nota 83. Portanto, este jogador era claramente uma estrela no Benfica, não é? O Taremi. E depois temos o Evanilson de 77. Aqui temos uma equipa construída mais para o 4-2-3-1. O Tony Martínez com apenas 73, portanto estamos a separar o Tony Martínez e o Taremi com 10 pontos, pode ser demais. Depois no Porto colocaram médios direitos e médios esquerdos, portanto enquanto no Benfica se esqueceram disso, no Porto colocaram médios direitos e médios esquerdos. Otávio é o melhor jogador, portanto se fosse para o Benfica o Otávio era o melhor jogador do Benfica. Há que dizer isso, e é um dos melhores jogadores do Porto, porque o Porto está muito tabelado por cima. Portanto, o Otávio com nota 82. É uma boa nota para ele. Se é justo ou não, eu vou dizer que é justo, porque é um jogador internacional português, ok? É um jogador brasileiro internacional português recentemente. Uribe é uma nota de 81, portanto também temos aqui dois jogadores que era o melhor jogador do plantel do Benfica. Portanto, o Uribe, enfim, acho exagerado quando comparamos à equipa do Benfica, que são equipas da mesma liga. Enfim, acho tudo um bocadinho estranho. Quanto à linha defensiva, temos o Zaidu com 76, portanto o Zaidu com a mesma nota que o Pep, que tem 76, portanto aqui acho que é David Carmo ou Diogo Carmo, bem, agora estou esquecido, mas pronto, o Carmo tem nota 76, igual ao Pep, não é? Portanto estamos a falar de um jogador que não é de seleção, a um titular indiscutível da seleção portuguesa, estamos a avaliá-los igual, não é justo. Não interessa a idade do Pep. Aliás, pela idade até deviam-no pôr mais alto, porque ele vai evoluir menos nos treinos. Portanto, acho que o Pep merecia no mínimo 82. É a minha opinião. Podem discordar à vontade. No mínimo o Pep merecia 82 e no mínimo o Pep merecia ser o melhor jogador da equipa do Porto. Para mim é o melhor jogador da equipa do Porto. E é o capitão, não é? É o capitão. Diogo Costa, muito bem avaliado, um guarda-redes de 80, acho bem. Acho que o Diogo Costa é superior ao Vlaco Dimos. É uma opinião, vocês podem discordar. Para mim o Diogo Costa é superior ao Vlaco Dimos, é um jogador frio, muito seguro nos postes. Se ele tivesse mais 10 cm era o melhor guarda-redes do mundo, ou era um dos melhores guarda-redes do mundo, mas é um grande guarda-redes. Atenção, Diogo Costa ainda é um grande guarda-redes. Vai ser o futuro guarda-redes da seleção aparentemente, mas a gente nunca sabe o futuro, e aqui no OSM tem 22 anos e pode evoluir muito como jogador. Portanto, para quem faz nacionalidade portuguesa, tem aqui jogadores muito bons. O caso do Diogo Costa, o caso do João Mário, o defesa direito, o defesa central Carmo, também pode perfeitamente ser comprado aqui. Eles têm um bom jogador brasileiro também, este Gabriel Verón, que pode ser muito bem treinado. O Evanilson também pode. Ok, malta, vamos passar por último à equipa do Sporting. Peço desculpa se houver adeptos de outros clubes, eu não passar por lá, mas é para o vídeo não se estender ainda mais. Na equipa do Sporting temos o Pote, melhor jogador do ataque, o Pedro Gonçalves. 24 anos, 80, é uma boa nota, acho justo para ele, é um bom jogador. O Trincão também, nota 77 com apenas 22 aninhos, é uma boa nota. O Paulinho aqui bastante inferior ao Taremi, é um jogador polémico até nos adeptos do Sporting. Pronto, é isto. O Sporting tem muita quantidade de jogadores também. O meio campo do Sporting é tabelado por baixo, tal como o do Benfica. Do Sporting neste caso é bem pior e agora estou a ter soluços. Bem, tive de beber aqui um copinho de água. Malta, vou-vos mostrar uma coisa muito interessante. É um facto curioso,
Portanto, vocês sabem que o Sporting ganhou 3-0 ao Eintracht Frankfurt, fora de casa, portanto na Alemanha ganharam 3-0 o Sporting. E os adeptos do Sporting gostam deste tipo de comentários porque, malta, o Sporting é inferior ao Eintracht Frankfurt, portanto cá está o respeito pelas equipas portuguesas. O Sporting custa 111 milhões, vale-se 111 milhões, e o Eintracht 116 milhões, com um plantel mais curto do que o do Sporting. Por acaso nem sei, acho que o do Sporting é maior, tem mais jogadores. Portanto, claramente o plantel do Eintracht Frankfurt é melhor que o do Sporting. No entanto, o Sporting ganhou 3-0 na casa do Eintracht Frankfurt. É interessante ver isto. Às vezes as equipas portuguesas são um bocadinho desrespeitadas neste tipo de avaliações. Ora bem, Daniel Bragança, um jogador de 72, tem algum potencial, é dado aqui como um titular no meio campo do Sporting, ele que não é titular. Portanto é aqui um bocado duvidoso. Também tem aqui alguns jogadores que podiam ser considerados médios, mas pronto, vamos aceitar esta disposição da equipa. É mais uma equipa que não tem médios direitos nem médios esquerdos e podia ter. Na linha defensiva temos o Porro com nota 78, eu acho que ele merecia se calhar 80. Ele é um excelente defesa, ao nível do Grimaldo pelo menos, portanto acho que o Porro merecia pelo menos a nota do Grimaldo, um 80. E aqui desrespeitar o Pep, mas respeitar o Coates. E nunca se pode pôr um Coates superior ao Pep. Não se pode pôr um central que é suplente na seleção do Uruguai 4 pontos melhor do que o central que é titular na seleção portuguesa há 30 mil anos. Portanto, não concordo com isso. Portanto, Portugal é uma seleção muito mais poderosa que o Uruguai, e estamos a falar de um titular de Portugal para um suplente do Uruguai. E ambos são capitães nas suas equipas, o capitão do Sporting e o capitão do Porto. Portanto, não estamos a falar de um jogador como o Pepe, que passou pelo Real Madrid, já foi considerado, não, por acaso não sei se foi considerado o melhor central do mundo, mas já teve várias vezes na equipa do ano da FIFA. Portanto, não acho isto justo. Portanto, estamos a comparar o Gonçalo Inácio também ao Pepe, um jogador que é titular na seleção e outro que não é, nem sequer é convocado. Enfim, é por isso que eu disse que ia falar muito do Pepe, ainda hei de falar mais. Não concordo, é um desrespeito para um craque mundial. Gonçalo Inácio, nota 76, é um bom jogador para quem faz nacionalidade portuguesa, é um jogador que vai evoluir muito. O Porro é muito bom para quem faz nacionalidade espanhola. O guarda-redes Adam é dado como 77, portanto estão a pôr aqui o Adam inferior ao Elton Leite, não sei se te lembram. É ridículo, malta, escrevam já aí nos comentários a vossa opinião. Eu fico ridicularizado com isto, fico revoltado, porque sinto-me na pele do jogador. Imagino, sou o Adam, venho aqui ao OSM brincar um bocadinho e vejo isto. Epá, é desrespeituoso, não é? Mas pronto, é a vida. Acho que o Adam é o no mínimo no nível do Vlaco Dimos. Não consigo dizer qual é melhor, mas o Adam está ao nível do Vlaco Dimos. Ora bem, malta, vamos passar a Liga Portuguesa e vamos passar para a Liga Francesa. E aqui podemos ver o plantel mais valioso de sempre. Não é. O plantel do Paris Saint-Germain não é o plantel mais valioso do mundo, e já vos vou mostrar porque quando for à Liga Inglesa, que estou a deixar para o fim. O plantel do Paris Saint-Germain é um plantel rico, muito rico. E já há aqui uma polémica. Deixar o Neymar o pior jogador do trio de ataque. Isto é o melhor trio de ataque do OSM, a nota 92 é a melhor nota do OSM, não há um único jogador no OSM com nota 93 nesta época, portanto temos vários jogadores ao nível 92. Temos o Mbappé com 92, temos o Messi com 92, portanto aqui a malta que é fã do Messi pode discordar. Eu colocaria o Messi mais numa posição de médio ofensivo, talvez. Pela primeira vez acho que ele mudaria mais para médio ofensivo. Não, mas aceita-se extremo direito, portanto se calhar estou a dizer um disparate. Nota-se aqui o Sarabia, nota 82, portanto o Sporting perdeu o Sarabia, mas eu arrisco dizer, se o Sarabia estivesse na equipa do Sporting, ele não tinha nota 82, tinha nota 76, 77. Ele tem nota 82 por ser um jogador do Paris Saint-Germain. Temos que ser honestos e dizer as coisas como são. O Neymar é dado aqui como um jogador de 90, uma nota inferior aos dois rivais. Há que notar que o Mbappé é sempre fortíssimo para contratar no olheiro, porque tem 23 anos e já uma nota muito alta, vai evoluir ainda mais. Maltinha, temos aqui uma coisa também injusta e basta olhar para este meio campo para perceber como a nacionalidade portuguesa é muitas vezes
ridicularizada. Estamos a falar de 3 jogadores que são muitas vezes titulares. Vitinha tem sido titular, Danilo Pereira é muitas vezes titular, o Renato Sanches está a ganhar lugar e é uma questão de tempo até ser titular, penso eu. No entanto, temos 2 espanhóis absolutamente medianos, o Ruiz e o Soler, superiores aos 3 portugueses, malta. E eu sinto-me mal com isto. Portanto, não consigo admitir que o Ruiz tenha mais 6 pontos que o Vitinha, que é titular. E atenção, não está em questão esta nota, porque 79 para um jogador de 22 anos é uma boa nota. Portanto, para quem faz nacionalidade portuguesa tem aqui um bom jogador, o Vitinha. Mas para um jogador que é titular no Paris Saint-Germain, se calhar merecia mais, não é? Se calhar merecia mais. E temos aqui os espanhóis muito bem avaliados. Verratti é dado como o melhor médio, pode-se aceitar tendo em conta a história. Mas cá está os jogadores portugueses sempre tabelados por baixo, não é? Tabelados por baixo. Olhando aqui para a defesa, temos Nuno Mendes com 79, um português que é o melhor defesa esquerdo do jogo português. Está muito perto do nível do Alphonso Davies. O Davies tem mais um ano que ele, atenção. E o Nuno Mendes está aqui com muito boa nota, um 79, é dos melhores defesas esquerdos do jogo. E cá está o escândalo, malta, cá está a estranheza entre Portugal e o Brasil. Temos aqui um velhote, Sérgio Ramos, um jogador que não é titular na sua seleção como o Pep, não é o capitão da sua equipa como o Pep, não fez uma boa época anterior, a época passada do Sérgio Ramos foi péssima como o Pep fez uma excelente época passada, foi campeão em Portugal, chegou longe na Champions, se não me engano. E o Sérgio Ramos tem mais 10 pontos do que o Pep. É surreal, malta. Isto revolta-me. O Pep está a jogar um futebol a um nível superior ao Sérgio Ramos na atualidade. Não há volta a dar. Podem dizer o que quiserem. O Sérgio Ramos foi afastado da seleção espanhola. Já não lembro se por opção própria do selecionador, mas acho que foi por opção própria. Portanto, é um jogador de 86. É o nome. É a nacionalidade, é o estatuto, mas para alguns jogadores há estatuto, para outros não há estatuto. Portanto, eu fico triste com esta nota ao Pep. É um jogador que é inferiorizado a quase todos os centrais do mundo com esta nota de 86. Maltinha, tem o Donnarumma com nota 86 também, uma boa nota para o guarda-redes, que é o melhor guarda-redes em termos de idade, qualidade, e com 23 anos ainda evolui muito. Portanto, este guarda-redes, o Donnarumma, tem um potencial gigante aqui no OSM. Há que destacar também o Hakimi, com 23 anos, é um excelente defesa direito. Ok, maltinha, está visto o Paris Saint-Germain. Maltinha, nesta liga não vou mostrar mais nenhuma equipa, mas há que dizer, por exemplo, uma curiosidade. Por exemplo, o Mónaco é dado aqui como uma equipa superior a qualquer equipa da Liga Portuguesa, com um plantel de 134 milhões. E não estou a ver o Mónaco, este Mónaco atual que está em 7º no campeonato francês, não foi à Liga dos Campeões, não está na Liga dos Campeões, bater-se de igual para igual, por exemplo, com o Benfica. Não estou a ver isso. Portanto, acho isto outra vez uma questão de nacionalismo, porém a equipa do Mónaco, a melhor equipa em relação, por exemplo, a todas do campeonato português. Mas pronto, enfim, são opções e a gente já sabe o que é que a casa gasta. Maltinha, a próxima liga a avaliar é a italiana. A italiana tem como melhor equipa, ou a equipa mais valiosa, o AC Milan. O AC Milan é uma equipa que tem como melhor avançado o português Rafael Leão. Portanto, aqui temos um português muito valorizado. Eu fico feliz por isso. Temos aqui o respeito mostrado ao Ibrahimovic, que mesmo aos 40 anos, ao contrário do que foi feito com o Pep, ainda é respeitado. É um jogador de 82. Portanto, tem estatuto. É verdade, tem estatuto. E isso, eu gosto quando isso é provado. Por exemplo, o Giroud com nota também 82, se calhar um bocadinho exagerado, mas pelo estatuto do Giroud aceita-se perfeitamente, pela história do jogador, não é? É um jogador que de vez em quando ainda vai à seleção francesa, não vai sempre, nem é titular indiscutível como o Pep, mas de vez em quando vai lá dar uns saltinhos, portanto aceita-se uma nota de 82. O que não se aceita é o 76 ao Pep, daí eu dizer que vou falar muitas vezes dele. Malta, o melhor médio do Milão é muito bom, é o Tonali, italiano. Tonali, médio defensivo italiano, indispensável num plantel de italianos, é muito bom jogador. Temos aqui um belga de 21 anos também muito bom, e o Rafael Leão é muito bom na nacionalidade portuguesa como extremo esquerdo, e tem aqui o melhor defesa esquerdo, não sei se é o melhor defesa esquerdo do jogo, mas é um dos melhores. Theo Hernandes, um dos melhores defesas esquerdos da atualidade, 38 de ataque, 24 aninhos,
defesa esquerdo francês, muito bom. Temos aqui com 25 anos também, com 40 de ataque, um italiano, o Calabria, é muito boa nota. E depois temos aqui, por exemplo, o Jair, um jogador de 84, portanto, não é? E vocês dizem, o Jair é superior ao Pep. Já chega, malta, já chega. Bem, eles têm aqui uns bons miúdos, portanto aqui o Dest com 21 anos, tem o Kalulu com 22 anos, nota 78, o Tia com nota 74, incrível. São bons miúdos que têm muito potencial para evoluir para quem quer ir buscar jogadores jovens. A Juventus é a segunda equipa mais valiosa, tem o recém-contratado Paulo Dybala, estou a fazer confusão, o Dybala está na Roma. Vlahovic com 22 anos, nota 86, se calhar um bocadinho exagerado, ele ainda é muito novo para ter uma nota ao nível dos jogadores de classe mundial. 86 no Vlahovic, é um bom jogador o Vlahovic, mas atenção, estamos aqui a considerá-lo já um dos melhores jogadores do mundo. O Di Maria também com nota 86, também muito por causa do seu estatuto, acho bem. E o Chiesa muito bom, extremo direito com nota 85, também cheio de potencial. Colocar o Pogba com nota de 84, estamos a falar de um jogador que está ou teve no Manchester United praticamente acabado, é um jogador claramente diferente do jogador que se imaginava que iria ser, mas na mesma aqui bem avaliado. Quem está muito mal avaliado para mim é o Quadrado, um médio direito que acho que é o melhor médio direito do jogo inteiro, o Quadrado, de 34 anos, portanto aqui muito respeitado, não é? Muito respeitado, já não vou falar do Pep, mas o Quadrado aqui muitíssimo bem respeitado, com uma nota de 86, não é? Estamos a falar aqui de um jogador de classe mundial avaliado demasiado bem, não é? Demasiado bem. Estamos a dar aqui o Quadrado como o melhor jogador da Juventus, sim, o melhor jogador da Juventus e o melhor defesa direito, o médio direito do jogo, penso eu. Posso estar enganado, mas acho que é o melhor médio direito do jogo. Acho exageradíssimo. Um jogador que antes era um defesa direito mediano com nota baixa. Tem um bom jogador também médio defensivo italiano, 24 anos e pouco mais. Tem aqui dois jogadores muito bons, atenção, Fagioli, médio centro de 74 de força com 21 anos, e tem o Miretti, que já joguei uma vez com ele num dos modos de carreira, 19 aninhos, nota 73, muito bom. É um jogador a ter em conta para nacionalidade italiana. Maltinha, Bonucci muito bem respeitado como o melhor defesa da Juventus, acho bem. Temos aqui laterais brasileiros avaliados em notas 80, 78, acho justo, tendo em conta que eles não são craques mundiais, são jogadores de Liga Portuguesa, não é? O Danilo e o Alexandre, e estão ajustados. Os Svezzi, não sei dizer este nome, com a nota de 84, ele é um bom guarda-redes, aceita-se perfeitamente. Maltinha, vou rapidamente passar no Inter antes de ir à Roma, que é a equipa do Mourinho. O Inter tem dois grandes avançados, Lautaro Martínez e Lukaku. Eu concordo com estas notas, estão bem avaliados. Olhando aqui para o meio campo, Barella é o melhor jogador e tem 25 anos apenas, portanto pode ainda evoluir. 86, grande nota aqui do Barella. Olhando aqui para a defesa, estamos a falar de dois defesas, Skriniar e De Vries, portanto, enfim, comparado com o Pep, estão aqui dois Van Dijks, não é? Já nem comento mais. Bem, Bastoni é muito bom, a defesa central de 83 com 23 anos, malta, é o melhor defesa central novo, com notas de 80, italiano, estamos a falar italiano. O Di Marco, a defesa esquerda, também é interessante, com 45 de ataque, é uma nota muito grande ofensiva. Na baliza tem o Andanovic com 38 anos, respeitado aqui com uma nota de 82, e o Onana com 26 anos, nota 80. Ok, malta, vamos terminar com a equipa do Mourinho, aqui na Liga Italiana, que o vídeo já está longo. Dybala é o melhor jogador do ataque, Paulo Dybala, melhor jogador da Roma, nota 84, acho que chegaria a merecer se calhar o 86, não é? Portanto, se perguntarmos quem é que é mais preponderante, o Dybala ou o Quadrado, que tem 86, acho que não há dúvidas que é o Dybala, mas posso estar a ver mal as coisas. O Abraham é um bom avançado inglês de 24 anos, tem muito para evoluir. Tem aqui também o Zalewski, extremo esquerdo de 20 anos, que é muito bom para ir buscar no olheiro. Italianos, tem aqui o Zaniolo, um dos melhores médios ofensivos da atualidade, tem nota 79, podia merecer mais 2 ou 3 pontos. O Zaniolo é muito bom jogador, aqui com 23 anos vai evoluir muito.
mas acho que podia ter uns pontos base um bocadinho mais bem avaliados, ok? Vamos aqui à defesa. A defesa há pouco a dizer, são tabelados por baixo, são defesas banais. Tem aqui, por exemplo, o Ibanez, é um jogador que eu gosto, com 23 anos, nota 77. Acho ele um bom jogador, se calhar podia merecer mais uns pontinhos, mas pronto. Muito interessante aqui na Roma, que o melhor jogador é nem mais nem menos do que o Rui Patrício, o jogador que fez agora uma péssima exibição na última derrota da Roma, mas o Rui Patrício é respeitado e eu gosto disto. Ele ainda é titular da seleção portuguesa, é dado aqui como um dos melhores guarda-redes do mundo, ao nível dos melhores, e eu gosto disso, gosto quando respeitam um jogador pela sua história também, embora hoje ele não seja o guarda-redes que já foi, como é normal, atenção. Mas pronto, a Liga Italiana está tratada, malta. Deixem as vossas opiniões. Malta, em Espanha temos 3 equipas como objetivo: Atlético Madrid, Barcelona e Real Madrid. A mais valiosa é o Real Madrid, depois o Barcelona e o Atlético. O Real Madrid tem o plantel um bocadinho inferior à do Paris Saint-Germain em termos de valor do plantel, mas nenhuma destas é mais valiosa, atenção. Portanto, olhando para o plantel, vou começar pela mais fraca. Do Atlético Madrid temos João Félix apenas com nota 84, não concordo de todo, malta. É um jogador que eu adoro, é dado consecutivamente como um jogador de grande referência no Atlético Madrid, é amado e odiado. Ele não é odiado, é amado e criticado, é diferente, não é odiado. Normalmente quem o critica é quem exige tudo dele, portanto exige que ele faça tudo e mais alguma coisa. Portanto, estamos a falar de uma equipa que é extremamente defensiva, o Atlético Madrid, e agressiva, e o João Félix é um jogador ofensivo e pouco agressivo. Portanto, não faz sentido na equipa do Atlético, e isto é muito batido este assunto, e não faz muito sentido este tipo de jogadores, mas se ele estivesse, por exemplo, no City, seria um monstro, não é? Um monstro de todo o tamanho. O Félix é um craque mundial na mesma, é o jogador que sofre mais faltas em Espanha, desculpem, as faltas mais graves, e está muitas vezes lesionado por causa de sofrer isso mesmo. Portanto, ele quando tem a bola, a defesa adversária liga as antenas. Isso só acontece quando o João Félix tem a bola, ok? Só esse pequeno pormenor mostra que é um jogador superior a todos os outros. Por outro lado, o Griezmann está sobrevalorizado, um jogador que, tal como o João Félix, custou 100 milhões de euros, porque eles venderam por 100 e compraram por 100, penso que não estou enganado. E o Griezmann é um jogador de 86, portanto estamos a falar de um jogador que já não tem a velocidade que tinha, é um jogador bastante simples, muitas vezes não é titular até, e é um jogador que já não tem o poder de há 5 anos atrás. Desde que foi para o Barcelona ele perdeu-se, não é um jogador que desequilibre, é um jogador simples, bastante simples, com uma boa decisão, mas tecnicamente com a bola nos pés às vezes não decide assim tanto, está mais nas zonas de encostar a bola, marca alguns gols de finalização. E depois eles fizeram aqui uma coisa interessante, que é colocar o João Félix a ponta de lança, colocar o Griezmann a ponta de lança e colocar o Correia a ponta de lança. Malta, isto é parvo, não faz sentido nenhum. E o Morata, que é o ponta de lança, que muitas vezes até é titular, está aqui para baixo esquecido, com nota 81, que acho que é uma nota justa. Olhando aqui para o meio campo do Atlético Madrid, os jogadores estão tabelados muito por cima, enquanto criticámos alguns jogadores por estarem tabelados por baixo. Temos aqui os jogadores do Atlético muito sobrevalorizados, portanto o Llorente muito bem avaliado, o Coque muito bem avaliado, o Lemar bem avaliado, o De Paul, o Witsel, o Niguez, portanto jogadores tudo 80 para cima. Se é justo ou não, é capaz de ser duvidoso, se calhar estes jogadores não mereciam 85, se calhar um 83 ou 84, mas é polémico. Portanto estamos aqui, por exemplo, a considerar o João Félix deixem-me só contar, 2, 3... 4, 5, o sexto, empatado com os jogadores de 84, o sexto melhor jogador do Atlético Madrid. Portanto está a ser durinho para aquilo que o João Félix vale. Maltinho, o melhor jogador do Atlético Madrid, e aí não discordo, portanto ou seria o Félix ou o Oblak. Eu acho que o Félix merecia uma nota de 88 seguramente, mas o Oblak seguramente merece nota de 88 para o Oblak. Eu posso dizer que merecia se calhar um bocadinho mais, porque já sei a nota do Courtois, e acho que o Oblak merecia estar ao mesmo nível do que o Courtois, mas acho justo o Oblak ser aqui prestigiado, um guarda-redes de classe, inquestionavelmente classe mundial. Maltinho, olhando para a equipa do Barcelona, tem muitos jovens interessantes. O primeiro deles todos é o Fati, extremo esquerdo, nota 80 com 49 de ataque. Este extremo esquerdo é um monstro. Esqueço o Fernando Torres, que também é muito bom e jovem, porque o Fati tem mais nota defensiva e tem menos de 3 anos, portanto vale muito mais a pena e ainda é mais barato.
evolui muito mais rápido a longo prazo. Rafinha é dado como o segundo melhor jogador do ataque aqui no Barcelona, não é? Lewandowski com nota 92, portanto equilibrado em relação ao Mbappé, ao Messi. Concordo, o Lewandowski está seguramente nesse nível. Frenkie de Jong, nota 87, é o melhor médio deles. Pedri 83, Gavi 80, Busquets 86. Cá está o jogador espanhol outra vez a ser respeitado, o jogador espanhol velho, o Piqué o Piqué também, já vamos lá. O Busquets é um jogador já mais pesado, muitas vezes já perdeu a titularidade e tudo, e aqui é dado como o segundo melhor médio. Aceito pelo respeito ao jogador, não aceito quando desrespeitam outros que estão proporcionalmente parecidos, como o caso do Pep, titularíssimo na seleção portuguesa, há que dizê-lo. Ora bem, Pedri é o melhor médio centro do jogo, portanto falámos do Bellingham e falamos aqui do Pedri, que são jogadores iguais. Portanto o Bellingham e o Pedri estão iguais, com nota 83, são os dois melhores médios centros do jogo. Um é espanhol, outro é inglês, depende do que vocês querem fazer. Condé é muito bom, malta. Este foi a contratação deste ano do Barcelona, é dado aqui como o jogador mais valioso do Barcelona na defesa. 83, Jordi Alba mantém o 83 com 44 de ataque. Temos o Bellerin também com uma boa nota ofensiva, mas em termos de idade, qualidade, os dois centrais são os que melhor se aproveitam, Ronaldo Araújo e Condé. Quanto ao Piqué, malta, estamos a falar de um central que está acabado. Fisicamente está a anos-luz dos 39 anos do Pep. O Pep está muito superior fisicamente em relação ao Piqué. O Pep é provavelmente o jogador de 39 anos melhor fisicamente do mundo inteiro. Está melhor do que, por exemplo, o Ibrahimovic. Está melhor o Pep. O Pep nota-se muito pouco o seu envelhecimento, menos ainda do que o Ronaldo. Atenção, o Ronaldo nota-se muito mais o envelhecimento do que o Pep. E atenção que o Ronaldo tem a carreira está a denegrir muito tarde, devido ao seu bem-estar do corpo. Mas o Pep ainda está a um nível acima, no tratamento físico do Pep, ainda está a um nível acima do Ronaldo. Portanto, o Piqué está inferior ao Pep, bastante inferior ao Pep, um jogador que já saiu da seleção espanhola, eu diria há alguns anos, e está dado aqui com 7 pontos acima do Pep. O Pep tem 76, este tem 83, portanto é revoltante, é muito revoltante. Ora bem, Ter Stegen é dado como 88, não concordo, o Oblak é superior ao Ter Stegen, para mim é superior ao Ter Stegen, portanto o Ter Stegen devia ser tabelado como 86, por aí, penso que era a nota mais justa do Ter Stegen. Maltinho, vamos terminar com o Real Madrid, a melhor equipa de Espanha. Benzema não é dado ao nível dos melhores do mundo, apesar de ser o melhor jogador do mundo oficialmente, embora para mim fosse mais justo dar ao Courtois, porque em termos de fazer a diferença, eu acredito que o Courtois tenha feito ainda mais a diferença nas Champions do que o Benzema e no campeonato. O Benzema realmente foi o melhor marcador da Liga Espanhola, penso que não me estou a enganar, mas não fez um recorde de golos absoluto, teve muito menos golos do que aqueles que o Ronaldo e o Messi faziam na altura, e do que o próprio Suárez chegou a fazer, e não foi o melhor jogador do mundo. Portanto, o Benzema ganhou esse prémio por falta de melhores jogadores e por ter ganho a Champions. Um jogador com nota de 91, acho justo pelo prémio que ganhou, ok? Acho que não merece estar ao nível do Messi, do Lewandowski, do próprio Mbappé, mas acho justo ter nota 91, um ponto a menos. Vinícius Júnior é um dos melhores extremos esquerdos do jogo, brasileiro de 22 anos, nota 87, já é um craque mundial, acho justo, ele tem jogado muito. O que acho injusto é o Hazard para mim não passaria de uns 80, ele realmente é um jogador que foi muito caro, custou muito dinheiro, mas nota 86, não concordo de todo, malta. Estamos a pôr o Hazard superior ao João Félix. Calma lá, malta, por favor, calma lá. Até o próprio Asensio com 83 está puxadinho. Ora bem, Toni Kroos com 88, melhor médio do Real Madrid. Valverde é jovem, tem muito potencial. Desculpem, eu tenho dificuldade em dizer este nome. Tchouaméni, portanto 22 anos, francês, médio defensivo, 83, nota 83. É um bom jogador com 22 anos apenas, tem muito para evoluir. Mas está aqui um melhor ainda, Camavinga, malta. Eu quase que digo que eles não colocaram o Camavinga a médio defensivo para não estarem os dois a médios defensivos, mas antes o Camavinga era médio defensivo ou não? Se calhar estou enganado.
Bem, se calhar estou enganado, acho que ele era médio centro. Mas pronto, Camavinga normalmente até é médio defensivo, mas aceita-se também médio centro. 19 aninhos, 79, é um dos melhores médios centros com 19 anos do mundo. Que craque, que craque. Só passa mesmo, só é passado pelos craques também, Pedri e Bellingham. Ceballos, como o pior médio, ok. Quanto à defesa do Real Madrid, o Alaba é o melhor defesa. Agora está-me a voltar a dar-se luzes. Tem que... Pronto. Quanto à defesa, temos o Carvalhal com muita nota ofensiva. É um bom jogador para jogar, por exemplo, em ligas de fantasia, porque tem muita nota atacante e é relativamente barato. Quanto aos melhores defesas, é o Alaba e o Rudiger. O Militão é o terceiro melhor defesa com 84. Também bastante puxadinhas estas notas, mas aceita-se. Estamos a falar da equipa que é campeã da Champions. Courtois, nota 90, aceito. Embora eu acho um melhor guarda-redes do que aquilo que é o Benzema, um avançado. Acho que o Courtois merecia mais 1 ou 2 pontos e acho que o Oblak devia ter a mesma pontuação do Courtois, ou se calhar um ponto de diferença, talvez. São realmente jogadores de altíssimo nível. Maltinha, vamos passar, por último, à Premier League. Premier League, malta, bora lá! E cá está, temos a melhor equipa do mundo. São as 3 melhores equipas do mundo que estão na Premier League. Curiosamente, o Manchester United está lá. Se é justo ou não, malta, eu agora pedi a vocês todos para gritarem em coro. Não é justo, não é justo. O Manchester United não é a terceira melhor equipa do mundo. Longe disso. Bastante longe disso. Até porque nem vai à Liga dos Campeões. O Manchester United atualmente, se calhar se jogasse contra um clube português, via-se muito à rasca. E estamos a falar de uma equipa que tem vindo a melhorar. Espero que melhore, mas pronto. Liverpool, a melhor equipa de Inglaterra, não concordo. A melhor equipa de Inglaterra é de longe o Manchester City. De longe o Manchester City. Não são parecidas. O Manchester City está um patamar acima do Liverpool. Mas aceito, olhando para as notas, aceito quase tudo. Não aceito o Salah, porque depois de renovar o contrato ele não é o mesmo. Ele não está ao nível dos melhores do mundo, está apenas a um ponto do Messi, do Lewandowski. Não concordo, o Salah não está nesse nível. O Salah está ao nível do Luís Dias. Aliás, o Luís Dias agora é o melhor jogador do Liverpool, indiscutivelmente. Qualquer adepto do Liverpool que tenha acompanhado o Liverpool percebe isso. O Luís Dias é o jogador mais desequilibrador do Liverpool. Diogo Jota veio de lesão, nota 85, está bem metida esta nota para ele, é bom para ele. Roberto Firmino, nota 86, aceito, porque é um jogador muito inteligente, embora não seja especialista em nada, a melhor função é a cabeça. Ele é muito bom sem bola. Darwin Núñez, apenas nota 82. Foram durinhos para o Darwin, porque veio, enfim, eles provavelmente querem que ele prove primeiro que é bom. Mas o Darwin vai provar isso, vai provar que é bom. Obviamente tem com muita pressão em cima, porque é um jogador muito caro e é um jogador que é criticado também pelos maus resultados do clube, que não é por causa dele. Portanto, os maus resultados aconteceram também quando ele não estava em campo. Mas acredito que o Liverpool dê a volta por cima e precisa de melhorar algumas zonas, principalmente a nível do meio campo, e terem tirado o Sadio Mané foi realmente um golpe. Thiago Alcântara 85, acho interessante. Fabinho 86, ok. Não gostei da nota do Milner 77, acho pouco. E também não gostei da nota do Fábio Carvalho, que é um jogador de 20 anos e que tem sido muitas vezes utilizado pela equipa do Jürgen Klopp, apesar de ser um português com muito potencial com esta idade. Tem aqui um médio centro inglês também muito interessante, este Jones, por ter 21 anos. Olhando para a defesa, temos aqui duas coisas muito estranhas. Estamos a falar de dois laterais super ofensivos, o Arnold e o Robertson, e o OSM foi durinho com eles e deram apenas nota 21 de ataque. Portanto, metade do que outros jogadores. O Arnold, para mim, é um dos melhores defesas de direitos do mundo. O melhor defesa de direito do mundo, para mim, é indiscutivelmente o João Cancelo. Para mim é o Cancelo, malta. Vocês podem não concordar. O Cancelo é o número 7 do City. É o lateral melhor ofensivamente. E para um clube que é ofensivo, torna o melhor lateral do mundo. É um craque, o Cancelo, a rematar de longe, a fazer finta curta, a cruzar, em velocidade. Posicionamento defensivo também é bastante bom a defender o Cancelo, atenção a isso. Não é um péssimo jogador, ele tem evoluído no aspecto defensivo, no aspecto ofensivo está igual, sempre foi um craque. Um dos grandes problemas da Juventus foi a saída do Cancelo. Assim que o Cancelo saiu,
O Ronaldo perdeu metade do rendimento, para quem acompanhava aquela Juventus. E agora temos o Arnold com 21 de ataque, é pouquíssimo. E o Robertson também merecia mais, um bocadinho se calhar menos do que o Arnold, mas merecia mais. Ora bem, Van Dijk é o melhor defesa do mundo, com 91, em termos de laterais, tudo, é o melhor defesa do mundo, Van Dijk, com 91. É uma excelente nota. Portanto, olhando também para o Ederson, o Alisson, pela primeira vez temos o Alisson inferior ao Ederson. Já vos vou mostrar o Ederson. E malta, eu ando a dizer isto há tanto tempo, foi preciso passar 10 anos para colocarem o Ederson superior ao Alisson. Aleluia, aleluia, malta. O Ederson é muito melhor entre os postos, é um jogador muito mais frio. O Alisson é um grande guarda-redes, não está isso em causa, mas por vezes desconcentra-se. Tem ali algumas travadinhas que as coisas complicam-se para o Alisson. Agora, o Ederson tem uma frieza gigante, tem um pontapé que eu nunca vi no futebol mundial. Na história do futebol mundial, penso que nunca houve um guarda-redes que conseguisse rematar. Ele falava, o Ederson, ainda não chegámos lá, mas o Ederson falava em entrevista que para treinar os pontapés, o treino dele era meter-se na zona do pontapé de baliza e rematar a bola por cima da outra baliza. Portanto, o Ederson tem potência o suficiente para de uma baliza à outra colocar a bola por cima da outra baliza. E mais nenhum jogador, quer dizer, mais nenhum guarda-redes faz isso, ok? Mais nenhum guarda-redes consegue fazer isso, e o Ederson é o guarda-redes da atualidade com mais assistências. Ele tem feito muitas assistências. Portanto, não é só o poderio defensivo, é também o jogo com os pés. Portanto, concordo com o Alisson ter nota 87 e o Ederson ser superior. Maltinha, visto o Liverpool, vamos deixar o City para o fim. Tem o Haaland, não é? O novo craque. Vou começar aqui com o Arsenal. Foi muito durinho este plantel do Arsenal. O plantel do Arsenal, que está a fazer uma grande época, é apenas o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitavo melhor plantel da Premier League. Duríssimo. Gabriel Jesus, o melhor jogador do ataque. Vários jogadores aqui bem limitados. Temos o Saka, o melhor médio direito do jogo em termos de idade-qualidade, porque o Quadrado tem mais nota que ele, mas o Saka tem 21 anos. Muito bem. Temos aqui o Smith Rowe, médio ofensivo inglês, também bom para treinar, e as notas dos jogadores bastante reduzidas. Ramsdale também um bom guarda-redes para quem faz nacionalidade inglesa. Maltinha, vamos olhar para o Chelsea, uma equipa demasiado bem avaliada. O Chelsea é constantemente sobrevalorizado e aqui está a ser sobrevalorizado outra vez. Portanto, Sterling como melhor jogador do ataque, ok. Aubameyang com 84, exagerado para um jogador que tinha de sua principal característica a velocidade, já não é um jogador veloz. É um jogador médio em termos de velocidade hoje em dia aos 33 anos. Pulisic é muito bom, 23 anos, evolui muito, e temos este Broja com 21 anos também com algum potencial. Melhor jogador do meio campo, Kanté, aceita-se, nota 89 para o Kanté, bem puxadinho, está boa nota. O Mount é um bom médio ofensivo para treinar, o Havertz é um excelente médio ofensivo para treinar também, foi reduzido, agora temos o Mount superior ao Havertz, e isso pode ser um bocadinho polémico. E tem aqui muitos médios. Tem aqui o Chuku Meka, não sei bem dizer este nome, médio centro de 18 anos, com nota 74, é muito bom para plantel inglês. E depois tem o melhor defesa de direito para contratar em Inglaterra, nacionalidade inglesa, atenção, que é o Reece James, com 22 anos tem mais 20 pontos de ataque do que o Arnold, é muito mais barato e evolui mais ter 22 anos. O Arnold tem 23, eu não sei de cor. Bem, Cucurella também é bom, com 79 anos, com 79 de defesa, tem 42 de ataque e 24 anos, um bom jogador. O Mendy, nota 85, bastante bem avaliado o Mendy. Maltinha, vamos para o Manchester United. Aqui temos o Ronaldo com nota 90, o Ronaldo que foi inferiorizado ao Messi. Concorda ou não? Sim, concordo. Por muito que gosto do Ronaldo, sim, ele realmente não está ao nível de antes, ele já tem 37 anos, acho que podia ser mais bem potenciado, esta equipa do United não o favorece. Ele precisaria de uma equipa que crie golos, por exemplo, o papel que faz o Haaland no City, o Ronaldo, se estivesse no City, estava constantemente a fazer golos, mas o City está a apostar nos jovens e o Haaland é muito mais novo do que o Ronaldo, não é? Tem muito mais valor comercial a longo prazo. Ora bem, Sancho, muito bom, extremo esquerdo, 22 anos, nota 85, Rashford, 24 anos, nota 84. Colocaram os dois na mesma posição, foram
foram durinhos para eles, não é? Só pode jogar um. Anthony com nota 79, podia ter mais uns pozinhos para um jogador que tem tido tanto destaque. Acho que o Anthony merecia no mínimo 82, no mínimo. Com 22 anos ele está muito bom. Eles têm alguns jogadores muito bons que podem evoluir. Este inglês de 18 anos, este sueco Elanga, extremo esquerdo, e também tem este extremo direito inglês muito interessante. Bruno Fernandes é o melhor médio e há aqui uma coisa ridícula. Estão a comparar o Casemiro ao Bruno Fernandes. Epá, por favor, não façam isso, malta, não façam isso. O Casemiro é um suplente atualmente no Manchester United que vai ganhar estaleca, vai ganhar rotina no United, mas não é um jogador de 88. Não é um jogador de 88. Se calhar nos seus melhores tempos era um jogador de 86, agora de 88 é demasiado para o Casemiro, malta. Por favor. 88 o Casemiro, enfim. Estamos a levar o Casemiro. Eu penso que é o melhor médio defensivo do jogo, malta. Acho que é o melhor médio defensivo. Não, é o Kanté. É o segundo melhor médio defensivo do jogo. Casemiro, enfim. Bruno Fernandes, nota 88, acho justo. É um craque e acho justíssimo. Eriksen, nota 85, acho exagerado. Um jogador que está muito debilitado fisicamente depois daquela situação em que teve um ataque cardíaco ou uma coisa assim parecida. A defesa do United é, como é óbvio, uma defesa bastante difícil de aceitar, é muito fraca. Tem o Dalot, um jogador com muito potencial, defesa de direito de 23 anos. Este defesa esquerdo de Malacia também é bom. Este defesa esquerdo inglês também é bom, Brandon Williams. Depois temos o Maguire com nota 82, malta. O Maguire está exagerado. O Maguire para mim merecia se calhar um 75. É um jogador... Desculpa eu estar, isto é quase uma piada. O Maguire é difícil de tolerar. É um jogador que é muito cómico ver o Maguire a jogar, malta. A quantidade de erros que ele dá é estupenda. Vão ao YouTube e escrevam Maguire. Só Maguire. Nem precisam de escrever bom ou mau. Metam só Maguire. Vai aparecer lá dezenas de vídeos a gozar com ele. Malta, o Maguire tem nota 82, mais 6 pontos que o Pep. Vamos a falar do titular da seleção portuguesa, malta. Ok. Siga. De Gea, nota 84. É puxadinho para o De Gea, malta. O De Gea não é um guarda-redes de 84. Maltinha, vamos começar pelaquela que eu considero a melhor equipa do mundo. Manchester City. Haaland é o avançado. Nota 89 para o Haaland. Podiam ter posto um bocadinho mais, mas ainda é uma nota soberba para um jogador de 22 anos. Vai evoluir muitíssimo e já tem uma nota muitíssimo boa. Grealish 87, Mahrez 85, Alvarez 77. Malta, falta aqui se calhar jogadores noutra posição. Há aqui uma coisa horrível que eles fizeram ao City, meter o De Bruyne na mesma posição que o Bernardo Silva. Portanto, como não há nenhuma tática no OSM, por acaso até acho que há uma, que use dois médios ofensivos, ou duas, não faz sentido colocarem o Bernardo Silva com a mesma posição do De Bruyne. O Bernardo Silva podia ser médio direito, podia ser extremo direito, agora médio ofensivo. Se eles metessem o Bernardo Silva a médio ofensivo, metiam o De Bruyne a médio centro. Portanto, não faz sentido, isto não faz sentido. Estamos a meter o Rodri ao mesmo nível que o Bernardo Silva, não concordo. Acho que o Bernardo Silva merecia no mínimo nota semelhante à do De Bruyne. O Bernardo Silva é consecutivamente dito pelo Pep Guardiola o seu melhor jogador. É desejado pelo Barcelona a torto e a direito. Já foi o melhor jogador da Premier League. Já foi o melhor jogador do Manchester City há vários anos. E nota é sempre inferior ao De Bruyne porque, enfim, é quase marketing, publicidade, que o De Bruyne tem que ser melhor que o Bernardo Silva, porque sim. Enfim, é o melhor jogador português da atualidade, o Bernardo Silva. Portanto, merecia mais 2 pontinhos. Acho que era justo. Phil Foden, um médio centro de 22 anos, muito bom, nota 86. Malta, é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Maltinha, na linha defensiva do City, temos os dois portugueses como os melhores defesas do City. O Cancelo, que é o melhor defesa do mundo, é dado com nota 87, portanto uma nota inferior à do Arnold. O Arnold tem nota 88, mas a nota ofensiva do Cancelo é brutal. 48 de ataque, malta. É um defesa muito bom, só é pena a idade de 28 anos não o permitir evoluir muito, mas é um defesa de direito inacreditavelmente bom, com 48 de ataque. Rubem Dias, muito bem, 25 anos, 87 nota defensiva, foi bem avaliado, concordo com este tipo de avaliação. Já foi o jogador do ano também do City. O Cancelo, atenção, malta, há que notar que é o número 7, é um defesa de direito número 7 do Manchester City. É para verem o respeito que ele, e o poderio que ele tem no balneário. Laporte, nota 85,
Finalmente colocaram o Walker bastante inferior ao Cancelo, porque há uns anos, acho que foi o ano passado, o Walker tinha mais 2 pontos de defesa do que o Cancelo. Era ridículo, o Cancelo tinha para aí 82 de defesa, era uma coisa estupenda, irritava uma pessoa, não é? Claramente o Cancelo era o melhor jogador da defesa o Cancelo é um craque, é o melhor defesa direito do mundo já há vários anos, embora as pessoas agora é que parece que estão a descobrir o Cancelo, como se ele começasse a jogar agora. Já ele estava no Valência, partia tudo, foi para a Juventus, partia tudo, foi para o City, partia tudo, e agora estão a descobrir o Cancelo. Dá a sensação que foi o Pep Guardiola que criou o Cancelo. Bem, enfim, o Ederson com 88, malta, aqui está o guarda-redes muito bem avaliado, concordo com esta nota, 88. Acho que ele não devia de ser superior a estes jogadores. Estes jogadores deviam ter no mínimo também 88. E o Bernardo Silva podia estar um patamar acima. Disto. Mas está ok, está aceitável, não é? Maltinha, deixem os vossos comentários, eu quero muito ouvir os vossos comentários, critiquem-me à vontade, que eu tenho as costas largas e levam com muitas balas. Deixem à vontade, malta, deem a vossa opinião, que eu gosto de vos ouvir. Mesmo quando não respondo, eu leio sempre os comentários. Um abraço e até ao próximo vídeo, malta. E foi longuinho este vídeo, foi longo, 1 hora. Tchau, malta, 1 horinha de vídeo. Um abraço a todos, vemos então no próximo episódio, malta. É muito importante deixarem o vosso like e conto com vocês para assistirem aos nossos próximos vídeos. Tchau, malta, fiquem bem, passem um grande dia.